se você hoje está com dificuldade de engajar a sua equipe dentro da sua empresa contábil, e se você quer manter a motivação da sua equipe lá no alto, fiquem ligados, porque o nosso web seminário, o nosso vídeo de hoje é sobre isso. Estamos com a Juliana, que é diretora executiva da Axis, e ela já faz isso muito, muito bem dentro da empresa contábil dela, e ela vai contar tudo, como é que ela resolveu essa questão e hoje mantém uma equipe com a motivação lá em cima. Então, Juliana, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, pessoal. Olá, é um prazer imenso estar aqui compartilhando desse nosso conhecimento, desse caminho que a gente já percorreu e ainda tem muito a percorrer. É muito gratificante poder contribuir com o Nibo, que já é nosso parceiro desde 2016, e eu espero, sim, contribuir ainda mais para que os nossos colegas contadores consigam chegar no topo da sua jornada. Perfeito. Bom, para você que está aí assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like no nosso vídeo e ativar o sininho para vocês receberem as notificações e ficarem por dentro de tudo que a gente faz aqui para vocês, tá bom? E, bom, para vocês que têm acompanhado os nossos vídeos, a gente tem falado sobre a jornada do contador, né? A jornada do contador, o Gabriel explicou em um vídeo, e a gente vai deixar esse link do vídeo nas descrições para vocês clicarem e assistirem tudo que ele fala sobre isso. Mas, ao longo dos próximos vídeos, a gente está fazendo uma série para contar para vocês como que vocês podem subir nessa jornada e quais são as etapas e passos que o contador de sucesso tem que dar para chegar lá no topo, como a Ju disse para a gente agora há pouco. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema pessoas, e tenho certeza que vai ser demais. É a terceira série, o terceiro vídeo sobre a jornada do contador. Então, é isso. Ju, vamos com tudo. Tá contigo. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esses nossas conquistas, né? Eu vou começar falando um pouquinho para vocês da nossa empresa, mas a minha ideia aqui é falar como que a gente está estruturado, para que vocês entendam de que forma que eu consigo, então, firmar os nossos valores e motivar, então, a nossa equipe. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tem um pouquinho de conteúdo aqui. Como a Mariana apresentou, eu sou diretora executiva aqui da Axis, sou uma das sócias, sou contadora, e hoje, então, o nosso grupo Axis, ele é uma empresa multisoluções. Quando a gente fala em multisoluções, é porque a gente entende que hoje a profissão de contabilidade ela já não tem mais tanto valor se trabalhada sozinha. Então, para nós, aqui do Grupo Axis, a gente entende que quanto mais a gente agregar valores e produtos para os nossos clientes, melhor vai ser a nossa entrega. Então, hoje o Grupo Axis está segregado em investimentos, contabilidade, consultoria e assessoria jurídica, onde nos investimentos a gente trabalha com renda fixa e variável. Na contabilidade, então, a gente trabalha com a contabilidade geral, a tradicional, que todo contador conhece. A contabilidade consultiva, quando a gente fala na contabilidade consultiva, é aquela contabilidade que usa os números para auxiliar o nosso empresário na tomada de decisão, em todas as necessidades que ele tiver para entender os números dele. E também a gente trabalha com o BPO financeiro, que o BPO financeiro, ele, na verdade, é a terceirização do departamento financeiro da empresa ao nosso serviço, ao escopo do nosso serviço. Dentro da consultoria, então, a gente trabalha com a consultoria financeira e a gestão empresarial em si, e a assessoria jurídica, que a gente fala, então, do contencioso, civil, trabalhista, tributário, e toda a parte de assessoria jurídica que a gente puder dar para a empresa. Aí estão os 4 pilares do Grupo Axis, onde a gente já fala em pessoas, aí a gente já começa a pensar em estruturar pessoas. A Axis, ela surgiu, pessoal, com a contabilidade, mas vendo a necessidade de entregar mais valor ao nosso cliente, a gente, então, resolveu ter esses outros 3 pilares. E quando eu falo em pessoas, é porque essas pessoas que hoje ocupam esses 3 pilares, eles são, digamos que, sócios. Cada um é responsável pelo seu núcleo. E aí a gente fala em pessoas, em confiar, em ampliar a autonomia, em ampliar, então,
os nossos negócios e descentralizar. Eu poderia ter contratado essas pessoas para trabalhar para mim, enquanto eu preferi fazer parcerias com outras empresas e nos tornarmos um grupo. Foi assim que surgiu, então, o Grupo Axis. Eu, Juliana, sou responsável pela contabilidade. Então, vou falar um pouquinho de como que eu organizo as pessoas dentro da contabilidade. Por que do grupo? Por que a gente fez isso? Principalmente por colaboratividade. Quando a gente fala em colaboratividade, é que um núcleo ele colabora com o outro para que a gente tenha mais valor para entregar. Sinergia de atividades, que é diferente de colaboratividade, é que a sinergia é quando um já deixa pré-encaminhado para o outro núcleo, ele já deixa pré-pronto, ele já deixa pré-engatilhado alguma atividade. Então, por exemplo, na contabilidade eu consigo deixar praticamente todos os números que são necessários para um processo trabalhista. A consultoria financeira consegue organizar todos os processos para que a documentação chegue de forma adequada. Isso seria uma sinergia de atividades. A alavancagem é onde um núcleo acaba alavancando o outro. Aí a gente entra mais na redução de custos, que onde, em vez de ter uma empresa só, a gente tem várias atuando com os mesmos clientes. O posicionamento no mercado, que sem dúvida nos traz mais força do que eu simplesmente dizer que eu sou um escritório de contabilidade, onde eu sou uma empresa de assessoria, onde eu presto N serviços. E a rede de liderança integrada é que nós temos diversos líderes frente a uma empresa. Diversos líderes que comungam dos mesmos princípios e dos mesmos valores. Então, na contabilidade, hoje eu tenho as minhas pessoas, então elas estão separadas da seguinte forma. A gente tem a direção, e da direção a gente tem a operação, o administrativo e o comercial. Como em toda empresa contábil, a gente sempre tem o maior número de pessoas trabalhando no operacional, então eu vou dar um pouquinho mais de enfoque nele, tá? Hoje a nossa operação, ela está segregada em o que a gente chama de squads, pelotão em inglês. Então, são os nossos squads de áreas de interesse. Dentro do operacional, a gente tem, então, departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil e relacionamento. Em cada squad, a gente tem um supervisor. Esse supervisor é alguém que foi escolhido, que percorreu um caminho para chegar até ali e assumir a frente, então, daquele pelotão, daquela equipe. Ele responde pela tomada de decisão da sua equipe, bem como pela produtividade, pela qualidade. Eu hoje, como contadora responsável do escritório, como responsável técnica, eu hoje não atuo ativamente em nenhuma operação. Por exemplo, eu não sou aquela contadora, tipo, a contadora do meu escritório é responsável por fazer a folha de pagamento. A contadora do meu escritório é responsável de fazer o departamento fiscal. Não, hoje eu atuo ativamente na gestão das pessoas que trabalham na nossa empresa. Eu tenho profissionais qualificados em cada squad, eu tenho supervisores que têm especialização em cada área de atendimento, para que, então, a gente consiga entregar a melhor ferramenta. E eu hoje, com o conhecimento que eu tenho técnico de contador, eu consigo dar o suporte para todos os nossos squads. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. A frente, a cabeça de uma operação, ela não pode centralizar e focar única e exclusivamente em operacionalizar. A gestão, ela está em tu pensar, em tu procurar novas alternativas e tu ter pessoas que executem, então, porque dificilmente alguém que executa consegue pensar uma melhor forma de fazer aquilo ali. Então, por isso que eu penso que os supervisores, eles estão bem à frente da execução, mas a gente ainda tem a equipe que faz a execução. E eu, junto com os meus supervisores, a gente pensa, então, as melhores formas de trabalhar. Eu vou falar um pouquinho também sobre a equipe de relacionamento, o nosso squad de relacionamento. O que seria o nosso squad de relacionamento? Que vem muito de encontro com o tema da nossa conversa de hoje, que é pessoas. A gente notou uma grande necessidade de ter alguém que fale a língua do empresário, que não fale só aquela linguagem técnica. Então, a gente tem um departamento de relacionamento que está aqui para se relacionar com o nosso cliente. Ele atende o nosso cliente, que é uma pessoa que tem pouco conhecimento técnico de contabilidade. Então, ele transforma essa informação e traz para dentro da equipe, ou vice-versa. Ele pega a informação técnica e desmembra, então, e leva para o nosso cliente.
O relacionamento também ele é responsável pela integração do nosso cliente dentro da empresa. Então, quando é fechado um novo cliente, ele já passa a ser atendido por uma pessoa que vai estar, então, dando todo aquele atendimento VIP, digamos assim, para que aquele cliente entre satisfeito dentro da nossa empresa e caia, então, na operação. Então, aqui, pessoal, eu mostrei para vocês mais ou menos como que está desmembrada a nossa operação. Mas eu não posso falar em pessoas, e aí que tá, eu acho que o grande momento da nossa conversa é que eu não posso falar em pessoas, eu não posso falar em gestão, eu não posso falar em liderança, sem ter valores muito bem alinhados. E aí eu digo para vocês que são valores profissionais e pessoais. São os valores que eu carrego na minha vida de Juliana e são os valores que a nossa empresa leva também. Quando a gente fala em valores, nós temos 3 valores aqui dentro da empresa, que é a racionalidade benéfica. O que a gente diz com racionalidade benéfica? Tudo que a gente faz é prevendo, é na intenção de gerar um resultado positivo. Então, se eu não for gerar um resultado positivo, eu não faço. Se eu não for gerar alguma ação positiva, a gente não faz. Isso por quê? Porque a gente também tem como valores a causalidade. Nós acreditamos que o retorno é 100% proporcional. Então, se eu não agir com relacionalidade benéfica, possivelmente a causalidade minha vai ser negativa. Porque tudo que eu faço de bom, retorna de bom. E se eu fizer de ruim, na mesma proporção vai retornar. Então, por isso que o nosso primeiro valor é a relacionalidade benéfica, é onde eu me relaciono pelo benefício do meu funcionário, eu me relaciono pelo benefício do meu cliente, eu me relaciono pelo benefício da minha família, eu me relaciono pelo benefício das pessoas do meu círculo em geral. Por quê? Se eu busco sempre gerar benefício, não tem como dar errado. E aí a gente, então, vem junto a causalidade que diz que todo retorno é proporcional. Se eu cultivar treta, recolherei treta. Se eu cultivar sinceridade, transparência e integridade, é isso que a gente vai recolher. E junto com os nossos 3 valores, a gente tem o livre-arbítrio, o olhar adequado, de entender que tu só está no lugar que tu estás porque tu quis, tu escolheu estar aí. E isso é o que eu falo para minha equipe, eu falo para as pessoas que me seguem. Gente, a opção de tu estar onde tu está, ela é única e exclusivamente tua. Tu chegou onde tu tá e tu permanece porque você quer. Então, eu sempre digo para as pessoas que trabalham no Grupo Axis, gente, eu preciso que vocês sejam felizes e estejam aqui felizes. Vocês têm o livre-arbítrio de levantar a cadeira e ir embora, a hora que vocês quiserem. O livre-arbítrio é de vocês. Vocês precisam ter esse olhar adequado para as coisas que vocês pensam e sentem. Juliana, mas eu tô infeliz, eu não quero estar aqui. Gente, então levanta a bunda e vai embora. Mas eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Mas vai trabalhar em algo que te faça feliz, que tu vai ganhar muito mais dinheiro. Então, por que eu trago esses valores, gente? A gente nunca vai conseguir ter uma equipe engajada, a gente nunca vai conseguir ter liderandos felizes e produtivos se os valores da empresa não forem claros e não forem de encontro com os valores desses funcionários, desses colegas, dessa equipe que faz com que, então, a empresa cresça, né? E é ter muito claro isso, que a gente precisa da equipe para crescer. Os meus 2 braços são capazes de fazer muito menos do que os outros tantos braços que a minha equipe tem. Então, é sempre ter esse carinho e também ter esses valores muito firmes e muito claros, muito transparentes na relação entre equipe e funcionário. Eu acho bem importante falar também sobre os nossos compromissos. Quando eu falo de valores, gente, é para vocês imaginarem que a nossa empresa é uma locomotiva. E essa locomotiva anda em cima de 3 trilhos. E esses 3 trilhos, então, seriam os nossos valores. Relacionalidade benéfica, se relacionar pelo benefício. Causalidade, onde tudo que tu faz, tu colhe. E livre-arbítrio, tu estás aonde tu estás por uma livre escolha. E aí, então, a gente tem os compromissos, que é o que fazem com que essa locomotiva se mantenha em cima desse trilho. Que a gente
preza muito aqui dentro da nossa empresa, isso é muito importante, na verdade, isso é primordial para que a nossa relação se mantenha, tanto minha quanto dos meus funcionários e dos meus sócios e das pessoas que trabalham com a gente, que é a inclusão, que é o fato de simplesmente tu incluir as pessoas da forma como elas são. Se elas estão ali, elas estão para ser incluídas, independente de preferência ou aversão. Se ela foi selecionada para trabalhar dentro da empresa, é porque ela tem o perfil para isso. Inclua ela sem distinção. Receba essa pessoa de coração aberto. Fraternidade, quando a gente fala que a gente assume o compromisso de fraternidade, a gente está querendo dizer que a gente pensa e trabalha em união com a nossa equipe para diminuir qualquer tipo de sofrimento que exista com o nosso colega. Isso é fraternidade. É tu saber que tu vais estar fazendo o que tu puder para que tu diminua a dificuldade, o sofrimento daquele teu colega. E quando a gente faz isso em conjunto, vira uma rede, uma sinergia tão boa, é tão legal de trabalhar junto com esses compromissos que se torna mais leve, a gente tem vontade de estar aqui. Outro compromisso que a gente assume também é a outridade, que a outridade não é tu te colocar no lugar do... não é tu ver, é pensar tipo, eu faria diferente. Não, a outridade é tu te colocar no lugar do outro, com as ferramentas que aquela outra pessoa tem, e pensar como ela pensa. E aí tu para e te coloca, por exemplo, num funcionário que não está se dedicando tanto quanto tu esperava. Aí tu para, tira uns minutinhos e vai ali e pensa, te coloca no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa tem 2 filhos, eles estão sempre doentes, e ela pega trânsito, e ela tá sofrendo, e ela tá ansiosa, e ela tá sem dinheiro, e ela tá com o marido. Enfim, por mais que isso não diga respeito a nós, não seja um problema nosso, quando tu te coloca no lugar do outro, quando tu pratica a outridade, então tu passa a entender a situação. E junto com a outridade, então, vem a paciência. E aí tu entende que se aquela pessoa foi incluída dentro da empresa, porque o perfil dela estava de acordo, mas nesse momento ela não está atendendo as suas necessidades, o que é? É incompetência? É desleixo ou é realmente um momento difícil que a pessoa está passando? Então, é isso que a outridade ela vai fazer com que a gente consiga perceber. Um outro compromisso muito importante que a gente tem é, então, honestidade. Honestidade, é tu ser honesto primeiramente com você. Eu estou nesta empresa por quê? Eu venho aqui todos os dias por quê? Então, quando a gente fala em honestidade, não é honestidade com um terceiro, é honestidade consigo mesmo. Com o terceiro, a gente fala de sinceridade. É ser sincero, é ser verdadeiro, é falar na lata o que precisa ser falado, é o que precisa ser dito. E respeito é respeito. Respeito é, para mim, Juliana, e dentro da nossa empresa, é respeito. Respeito não é apoiar, respeito não é incentivar, respeito não é bancar. Respeito é simplesmente respeito. Então, pessoal, esses são os 7 princípios que, junto com os nossos 3 valores, eles conduzem a locomotiva do Grupo Axis, e isso faz com que eu tenha uma excelente relação com os meus colaboradores. Isso faz com que eu consiga me comunicar de uma forma eficaz e faz com que eu não tenha rotatividade de funcionários. Eu tenho pouquíssima rotatividade de funcionários dentro da empresa, porque a gente tem essas bases. E, claro, além dessas bases, a gente tem algumas outras coisas que são importantes, que eu acho que é bem legal da gente falar de pessoas, que é procurar pagar um salário acima da média. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, isso faz com que tu tenha os melhores funcionários junto contigo. Às vezes vale mais tu pagar bem um do que tu pagar mal 2. Então, isso é uma coisa que a gente procura praticar dentro da nossa empresa. Treinamentos. O que ocorre aqui dentro da empresa, por exemplo? Quando eu vou fazer um treinamento, agora mesmo, quando a gente fez a implementação do nível obrigações, gente, eu participei de uma reunião, mas a minha equipe teve disponibilidade e autonomia de se treinar com a equipe do Nibo. Porque o que eu, Juliana, vou fazer lá naquele treinamento se eu realmente não executo nada? Então, eu tenho os meus funcionários, eles têm autonomia suficiente para treinar, avaliar as ferramentas e dizer se elas são úteis ou não. E onde que eu vejo isso? Juliana, mas você não acompanha de perto? Claro que eu acompanho nos números. Então, através dos números, eu consigo ver se a empresa está tendo, então, um resultado positivo ou não.
Um outro ponto que eu acho bem interessante da gente falar, que eu até tinha conversado com as meninas do NIBO, era sobre desenvolvimento pessoal. Para que eu tenha um bom profissional dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, é imprescindível que ele esteja em paz com ele mesmo. Então, a gente desenvolve sempre com as pessoas que entram aqui para o Grupo Axis o autoconhecimento. Eu digo para elas, gente, vocês precisam saber aonde vocês querem chegar, para que a gente possa trilhar o melhor caminho. E para mim não tem problema que a empresa seja um meio para vocês chegarem, porque eu sempre digo, assim como a empresa está aberta para vocês entrarem, ela está aberta para vocês saírem, se aqui não for o lugar de vocês. Mas enquanto estiverem aqui, sejam felizes, porque felizes vocês serão produtivos. Gente, assim, esse é o principal... é o que me move, é o que me faz gerenciar a equipe. E eu hoje tenho certeza que eu tenho muito êxito, eu tenho uma equipe muito engajada, eu tenho uma equipe extremamente competente, e não é por conhecimento técnico, porque eu sempre digo, conhecimento a gente passa adiante, a gente ensina quem for. Agora, caráter e coração, isso é uma coisa que a gente não consegue ensinar. Isso vem de berço. Então, se tu tens caráter, se tu tens vontade de aprender, vem comigo porque eu posso te ensinar. Agora, se é uma pessoa que não comunga com os mesmos princípios e os mesmos valores, aí não adianta. Pode ser a pessoa mais especialista que for da face da terra, que eu não vou conseguir fazer com que essa pessoa desempenhe ao nível que a empresa precisa, porque ela não está de acordo com os nossos valores. Então, por isso que eu fiz questão de, nessa oportunidade, falar tanto de princípios e de valores. Por trás de uma grande equipe, pessoal, essa é uma frase que eu falo bastante aqui. Por trás de uma grande equipe está um espírito de união, capaz de maximizar as virtudes de um coração. Cultive-o. Quando eu falo de um espírito, é de um líder. Então, cultivem aquele líder que está dentro de vocês, porque é o líder que vai levar a empresa adiante. As pessoas precisam de inspiração. E se tu tens a oportunidade de ter uma empresa contábil, de estar à frente de uma empresa contábil, seja uma inspiração para os profissionais que te seguem. Porque, sem dúvida, quando tu é inspiração e quando tu é exemplo, não tem equipe que não siga engajada. Então, pessoal, esse eu acho que era o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu me coloco 100% à disposição. Aqui eu vou deixar o meu e-mail, os meus contatos. Então, eu acho que era isso e eu estou 100% à disposição. Mariana. Ju, obrigada. Adoramos. Eu adorei tudo que você disse. E me vieram algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. A primeira delas quais são os principais temas que a sua equipe em geral estuda, ou enfim, você investe em treinamento para eles? Quais são os principais, tipos de treinamento de fato que vocês fazem aí? Então, os principais treinamentos que a gente investe, que eu procuro investir, é em desenvolvimento pessoal, tá? Que é para tu realmente te conhecer e saber que lugar que tu queres ocupar e onde que tu queres chegar. Eu invisto bastante em tecnologia, em treinamento de tecnologia. NIBO é tecnologia, outras ferramentas que a gente tem para automatizar as nossas operações, para que elas sejam mais ágeis, mais rápidas e eu consiga ter o melhor das pessoas, para eu não ter pessoas perdendo tempo como robôs e ter pessoas pensando. Então, eu invisto bastante em tecnologia nesse sentido, porque a tecnologia, ela me agiliza, ela me faz com que eu consiga tirar o melhor das pessoas. A gente investe bastante também em áreas novas de conhecimento, por exemplo, agora e-social, então eu acabo tendo que investir, eu não deixo que os meus funcionários, a minha equipe, fique empiricamente querendo adivinhar como que as coisas funcionam, né? Então eu acabo tendo que investir nessa área e invisto com prazer, porque eles, seguros do que eles estão fazendo, eles vão produzir mais, mas sem dúvida o nosso maior investimento é em desenvolvimento pessoal e em tecnologia. Todo treinamento para aumentar a tecnologia do escritório, eu sempre estou à disposição deles para contribuir, pagar 100%, pagar uma parte, enfim, para que a gente aprimore cada vez mais as nossas ferramentas. Legal. Isso é legal porque, em geral, quando eu converso com os contadores a respeito de treinamento, acaba ficando muito linkado a necessariamente treinamentos técnicos. E ouvir de você que você investe muito
e desenvolvimento pessoal, já mostra um diferencial enorme e, com certeza, o resultado da sua equipe estar engajada e motivada e afins está muito relacionado a isso. Então, achei muito legal. E queria te perguntar se você, durante a sua carreira dentro da empresa contábil, você sempre teve esse mindset de pensar diferente, de fazer diferente, de valorizar as pessoas, de pensar em motivação e afins? Ou teve algum momento que isso virou a chave na sua cabeça? Bom, na verdade, esse mindset ele aconteceu quando a minha chave virou quando eu deixei de ser funcionária e me tornei sócia. Foi aí que a minha chave virou, porque eu comecei como funcionária de uma multinacional, onde eu fazia contabilidade, e aí vim trabalhar dentro da Axis como funcionária e acabei, então, me tornando sócia, como principal sócia da empresa, mas quando eu era funcionária eu achava que aquilo era normal, porque eu não tinha outras experiências, mas quando eu tive a faca e o queijo na mão, digamos assim, quando eu virei de posição, eu disse assim, agora eu vou fazer diferente. E aí, então, desde que eu tive a oportunidade de assumir a liderança, eu venho buscando por isso, mas não é desde sempre, eu não nasci assim, então é o mercado que nos exige isso. Eu sempre sofri muito com a desvalorização das pessoas, isso é uma coisa que me chateia, porque eu acho que existe mercado para todos os tipos de profissionais, a gente só precisa entender aonde que eles querem chegar. E aí, então, ter esse mindset de que se a gente entende a pessoa e a pessoa se conhece, eu tenho colocação para qualquer um aqui dentro da empresa. Eu sempre digo aqui que eu preciso de grandes empreendedores, eu preciso de líderes trabalhando comigo, mas eu também preciso dos executores, e não tem problema nenhum se tu quiser ficar sentado o resto da tua vida na frente de um computador digitando um débito e um crédito. Para mim não tem problema, tu só precisa saber que é isso que tu quer. Eu não posso querer que essa pessoa que quer isso se transforme numa líder, porque não está na essência dela. Então, eu sempre digo, se eu tiver todo mundo líder, todo mundo empreendedor aqui dentro da empresa, vira um é isso aqui. Então, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de todos os tipos de perfis de profissionais. E aí, a gente entendendo, conhecendo o desenvolvimento pessoal deles, a gente consegue colocar eles em ação e ter os melhores resultados que a gente busca. Perfeito, muito legal. E uma outra pergunta, dado que você disse que essa chave virou na sua cabeça a partir do momento que você se tornou sócia, quais foram, de fato, as primeiras ações tomadas focada em desenvolvimento da equipe e etc? As primeiras coisas que eu fiz foi conhecer cada um deles. Eu fiz aqueles testes de perfil, de ver que tipo de perfil que tu tem, o que tu procura, e conversar. Eu converso muito, 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 muito com a minha equipe. Eu converso, tem dias assim que simplesmente a gente para a operação, tira 1 hora, 40 minutos, às vezes até se estende a mais tempo conforme é a conversa, para falar sobre o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Porque isso assim, pode estar sendo repetitivo, sabe? Mas é o que nos move. Enquanto eu não tiver isso claro do que eu quero para minha vida, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, eu vou ficar empacada no mesmo lugar. Porque enquanto eu fizer as mesmas ações, eu vou colher os mesmos resultados. Então, quando essa chave virou e eu vi que eu queria algo diferente para mim, eu busquei dentro de cada um deles o que eles queriam para eles, para que eu pudesse ajudar da melhor forma, ou também não vou ser hipócrita em dizer que eu não fiz os desligamentos que eram necessários das pessoas que não comungavam com as mesmas ideias. Reciclar a equipe foi necessário, e eu fiz esse reciclo, foi necessário. Mas quando eu selecionei, eu já selecionei pautado nos meus valores, nos meus princípios, nas condutas que eu queria para a empresa. E aí, então, a gente consegue trilhar o caminho esperado. Legal. E uma outra pergunta para a gente fechar. Você fez algum treinamento, você, Juliana, né, para conseguir identificar quais seriam os passos que você iria trilhar para chegar nisso? Ou você foi começando a entender o perfil das pessoas e isso te levou a outras coisas, e aí você foi entendendo que era necessário reciclar algumas pessoas, etc. Como é que foi essa sua bagagem, né, e esse seu entendimento dos próximos passos? Então, Mari, eu sempre tive esse espírito de liderança dentro de mim, sempre fui aquela pessoa, tipo, que
a mandona, digamos assim, porque todo líder ele nasce de gostar de mandar, e depois a gente descobre que mandando a gente não consegue nada, né? A gente precisa de cativar as pessoas. Então, assim, eu aprendi isso um pouco na dureza, querendo ser uma chefe e descobrindo que, na verdade, eu precisava ser uma líder e que era muito mais gostoso a liderança do que a chefia. E eu procurei me aperfeiçoar, e eu fiz diversos treinamentos, fiz treinamentos de comportamento, fiz treinamentos de programação neurolinguística, que fizeram com que eu conseguisse reorganizar as minhas ideias e reorganizar as coisas que eu tinha dentro de mim. Mas o principal para isso é o que tu carrega dentro do teu coração. Para mim, é isso que move. Tu ser empreendedor é uma característica. Eu vou te dizer que assim, eu sou empreendedora, mas eu sou muito mais operacional. O meu sócio, que é da parte comercial, ele é super visionário. Super, super, super visionário. Mas ele já não lida tão bem com pessoas, ele já precisa trabalhar mais individual, ele já não consegue gerenciar tantas pessoas. Então, eu acho que isso é uma característica de algumas pessoas, eu acredito que não são todas as pessoas que têm perfil para serem líderes, mas as que têm, se desenvolverem e se cuidarem com carinho das pessoas que acreditam nelas, elas vão bem longe. E o principal treinamento que me virou a chave foi, sim, a programação neurolinguística, porque foi reorganizar todas aquelas crenças que estavam bagunçadas na minha cabeça, eu consegui, então, organizar isso. Esse treinamento de programação neurolinguística, eu dou ele para todos os meus funcionários que têm vontade de fazer. Eu não obrigo, não é compulsório, mas todos eles que têm vontade de fazer o treinamento de programação neurolinguística, eu disponibilizo para eles se conheçam, porque a autoliderança faz com que tu seja o melhor na tua vida e na vida das pessoas que te cercam. Demais, muito, 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 muito legal. Ju, muito obrigada mais uma vez, foi super rico, é um tema que cada dia mais contadores e contadoras desse Brasil têm pedido a gente para falar mais, porque equipe ainda é um tema e uma dor latente ali de como resolver, de como melhorar, de como deixar o time mais engajado, né? Mas como você disse, as mudanças, o cenário do mercado estão aí para fazer a gente evoluir, para fazer a gente melhorar. Então, acho que as suas dicas foram super ricas. E, pessoal, a Ju já deixou os contatos dela, então, caso você tenha alguma dúvida, pode colocar nos comentários do nosso vídeo ou procurá-la diretamente. E é isso. Muito, muito obrigada, Ju. Então tá, um abraço, pessoal, espero ter contribuído com todos e eu estou 100% à disposição. Um beijo. Só para lembrar que a gente está aqui porque 2.000 empresas quebram todos os dias no Brasil, esses empresários precisam de ajuda e vocês, que são bons contadores, é que são a solução para isso tudo. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que você que está assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like e ative o sininho para não ficar por fora de nada. E a gente se vê na próxima quinta com a próxima série falando sobre o próximo passo da jornada do contador. Super beijo para vocês e até a próxima. Valeu, beijo, Ju, até mais. Beijo.